Shalom, eu sou Yehoshafat e nesse vídeo irei de provar que não existe inferno na Bíblia. Irei de falar sobre o Sheol. Vamos lá, vamos começar ao estudo. Gei Bei Hinnom, que quer dizer Vale do Filho de Hinnom, ou também Gei Hinnom, Vale de Hinnom. É localizada ao sul da velha cidade de Jerusalém, aonde o lixo da cidade é incinerado, queimado. Daí o significado metafórico, devido aos fogos. Daí que tem o termo inferno, foi entendido como hell, inferno. Mateus 5:22 diz inferno, porém no grego está Guiena. No vale de Hinnom, o fogo queimava por cima e os vermes comiam por baixo. Guiena não tem a ver com a palavra tártaro, porém ela remete à palavra Gei-Hinnom. O Messias usou esse local como exemplo, como uma comparação com aqueles últimos dias, com o lago de fogo e enxofre. No Tanakh, chamado Antigo Testamento, o qual discordo dessa nomenclatura, pois ainda o Tanakh vale muito para todo mundo, tem muito valor. Em Josué 15:8 diz, Vale do Filho de Hinnom, e também diz, Vale de Hinnom. E assim também está em Josué 18:16, Jeremias 7, do 30 ao 32, Jeremias 19:2, 2 Crônicas 28, do 2 ao 3, 2 Crônicas 33, versículo 6, Neemias 11:30, em 2 Reis 23:10 diz, também profanou a Tofete, que está no vale do filho de Hinnom, para que ninguém fosse passar a seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Muitas partes que estão no chamado Antigo Testamento têm a palavra inferno. Porém, no hebraico tem a palavra Sheolá e a palavra Sheol. Essas palavras não querem dizer inferno, mas sim cova, sepultura, lugar dos mortos, escuridão, lugar escuro dos mortos. E por isso foi traduzido como cova ou sepultura. Também essa palavra foi transliterada para Seol. Em Eclesiastes 9, do 3 ao 6, Shlomo passa a entender para quem lê que a pessoa não tem mais consciência depois da morte. O versículo 10 ele fala outra informação boa também. Eu vou deixar na descrição tudo. Eclesiastes 12, do 6 ao 5 diz, o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. O espírito volta a Deus. Será que então que o espírito dos mortos vão para Deus? Para o terceiro céu? Para mim, o que o escritor quer passar a ideia é que o espírito, o Ruach, é a vida para o corpo e a consciência da alma, Nefesh, e que a alma morta fica entregue ao esquecimento do Sheol. Porém, essa palavra pode dar alusão ao sopro do Criador, ou qual assoprou nas narinas de Adão, ou até o último suspiro. Acho interessante que
Shlomo, ele não está falando do corpo, ele está falando da pessoa em si, a alma em si. Ele fala: pois no Sheol, para onde irá, não há trabalho, planejamento, conhecimento, nem sabedoria. Ele não está falando para o corpo, ele está falando para a alma da pessoa, diretamente para o ser da pessoa. Então, Eclesiastes não dá a ideia de estar se referindo ao corpo. Em 1 Samuel 2,6 diz: o Adonai é o que tira a vida e o dá, faz descer ao Sheol e faz tornar a subir dela. 2 Samuel 22,6 diz: cordas do Sheol me cingiram, e encontraram-me laços da morte. Isaías 14,15 diz: e contudo levado serás ao Sheol, ao mais profundo da cova. Isaías diz Sheol. O abismo ou cova que ele menciona não é o mesmo que abismo em Gênesis, pois em Gênesis a palavra é terron, e a palavra que Isaías diz é bor, que quer dizer cisterna, buraco, cova. Jó 26,6 diz: o Sheol está nu perante ele, e não há cobertura para a perdição. Provérbios 7,27 diz: a sua casa é o caminho do Sheol, que desce para as câmaras da morte. Provérbios 23,14 diz: tu a frutificarás com a vara, e livrarás a sua alma do Sheol. Em Número 16, 30 ao 33, lá estará a palavra abismo, porém no hebraico é Sheolá. Em Gênesis 42, versículo 38, a palavra também é Sheolá, o qual na Bíblia comum está escrito cova. Pode ser essa palavra mesmo, cova, ou lugar dos mortos. O que quer dizer a palavra alma? O que ela quer dizer? Nefesh quer dizer ser ou alma. Esse mesmo entendimento está em Ezequiel 18,4, Salmos 46,4, Mateus 10,28, Jó 33,28, Atos 2,41. Esses usam o termo alma, ser, não usam o termo alma para uma entidade incorpórea. Em Gênesis 2,7, diz que o Eterno criou o homem do pó da terra, e assoprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente, passou a ser um ser vivente, entendeu? Foi feito. O qual em hebraico é Nefesh Chayah. Acho interessante Apocalipse 20, do 13 ao 15, que diz: e deu ao mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi
achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Perceba, visto que os mortos do inferno seriam julgados, sendo que o inferno que nos foi contado era o local da condenação, então por que os mortos do inferno serão julgados? Ora, não tem razão nenhuma isso. Mas o Sheol se encaixa melhor aqui, pois no Sheol estão os bons e os maus. Na versão Bíblia Judaica completa, diz: o mar entregou os mortos que havia nele, e a morte e o Sheol entregaram os mortos que havia neles, e eles foram julgados, cada um de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Sheol foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Olha, você entende aqui que foram julgados. Então foram julgados bons e maus. Então se encaixa Sheol, onde estão os bons e os maus. Você pode interpretar como a cova, como o mundo dos mortos. Entendeu? Kefa, Pedro, diz em 2 Pedro 2,4. Porque se Deus não perdoou aos mensageiros que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Ora, você percebe que ele fala sobre cadeias da escuridão. O Sheol se encaixa aqui muito bem. Sheol é a escuridão, é a cova. É um mundo escuro, o abismo, a cova. Há muitas interpretações. Sendo assim, eu não acredito em Tártaro, mundo dos mortos, do sentido tortura, que as pessoas estão sendo torturadas por toda a eternidade. Porém, há pessoas que acreditam, eu respeito. Só que na Bíblia não tem base. No Tanar, que chama de Antigo Testamento, não tem base. O Novo tem algumas menções pequenas sobre o Tártaro. Porém, outras falam sobre Guiena. Então, eu fico nesse ponto de pensamento que o referido é o mundo dos mortos, né? O lugar dos mortos, pode ser cova. Há pessoas que têm experiência de quase morte. Eu já vi todos os relatos, todos não, né? Muitos deles. E muitos deles diz que viu um céu diferente, um tipo de um céu diferente, outro diz que viu outro tipo de céu diferente. Uns diz que viu Deus em sua forma plena, em uma forma humanoide, quero dizer assim, brilhosa, luminosa. Outros diz que não viu o Eterno, viu ele como uma forma sem corpo, imutável, incorpórea, entendeu? Completamente incorpórea, sem forma, mas outros viram como uma luz brilhante. Uns diz que viu Jesus, outros diz que não viu Jesus, outros dizem que viu anjos, outros dizem que viu parentes. E eu acho bem difícil de refutar algumas coisas que eles dizem. Porém, algumas entram em contradição com outras. Uns dizem que viu um tipo diferente de inferno, outros dizem que viu outro tipo de inferno, como fossem muitas dimensões
Entendeu? Cada um tem uma dimensão diferente. Eles não estão numa dimensão pessoal única. Um só inferno, um só céu. Estão em céus, estão em infernos. Mas há pessoas que têm ataque cardíaco e não vê nada. E essas pessoas não são levadas em conta. Entendeu? Eu já ouvi falar de um homem que estava andando de bicicleta. Ele teve um ataque cardíaco. Aí veio a ambulância e o levou, porque chamaram a ambulância, claro. E aí quando o reanimaram, ele voltou a mexer as pernas como se estivesse andando de bicicleta. Isso eu acho muito interessante. Pois para mim é muito difícil acreditar em um espírito fora do corpo que possa sobreviver sem a carne. Pois para mim, o meio de existir aqui no plano é o corpo. Cada um vai escolher o que quer. Eu somente digo que eu enxergo minha ótica. Eu nesse vídeo não estou atacando outra coisa senão a ideia do inferno, porque não é uma ideia bíblica, mas grega, pois a escritura não dá base para isso. Não acreditam no inferno agora queimando as pessoas, porém acreditam no lago de fogo e enxofre daquele grande dia, onde os ímpios serão destruídos, onde eles sentirão dor, tristeza, agonia, vergonha de si mesmo, se sentirão como tivessem nus frente ao Altíssimo, nem levantarão os olhos para o céu, de tanta vergonha. Será um desespero, um horror, um terror. Porém, o inferno não existe. Não tem base para o inferno na Escritura, como eu já falei. Então, o que digo é que as pessoas devem se preparar, guardar a vontade do Altíssimo, guardar os seus mandamentos, a sua Torá, observar a sua palavra, orar, se aproximar dele mais e mais, pois os dias são curtos, estão próximos aqueles dias. Bem próximos. Naqueles dias, Sodoma e Gomorra será levantada da terra para ser julgada. O Eterno terá menos rigor para com Sodoma e Gomorra, porque eles não conheciam as leis, não conheciam a vontade do Altíssimo. Porém, aqueles que conhecem e continuam a pecar, o Eterno vai pegar pesado com esses. Não quer dizer que ele não vai punir Sodoma e Gomorra, que ele vai sim, não vai deixar impune. Ele vai punir, mas porém aqueles que sabiam e continuarem em pecado, esses receberão um castigo pior, entende? Mas todos morrerão, não vão passar eternamente passando por uma tortura eterna. Eu não acredito assim. Pode ser, mas eu não acredito. Eu vou deixar na descrição um site falando sobre as ruínas de Cesareia. Ruínas de Cesareia, desculpa, em Israel. E também colocarei na descrição os capítulos, os livros que citam, para que você possa consultar. Tá bom? É isso mesmo que eu queria dizer. Já falei tudo que podia falar. Tem mais coisa, mas eu acho que tá bom isso aí. Bem, continue o caminho até o fim. Não desista, não desanime. Continue e seja forte. Obedeça. Ande. E não se esqueça da palavra do Altíssimo. Fique na paz.
Shalom.